e vou gravar a reunião, tá? Então, e nós temos um canal de YouTube que vai fazer disponível. Luísa, podemos passar para você? Olá, estão me ouvindo? Sim, ouvindo, não vendo, mas ouvindo, sim. Boa tarde, sou Luísa, estou aqui representando a empresa Integrate, Mediação Social e Sustentabilidade. Estou aqui com o Alex, que é da nossa equipe também. Ok. Tá bom, bem-vinda. Obrigada. Ok. Ana Lu. Olá, deixa eu habilitar meu vídeo. Ok. Olá, Ah, gente. Sou Ana Luísa, sou engenheira florestal. Eu trabalho com manejo florestal comunitário na Amazônia há uns 8 anos. Atualmente eu faço doutorado na Universidade da Flórida, com o tema também de manejo florestal comunitário e processos de governança. E também represento na RECAM o Instituto Floresta Tropical, que é uma ONG que está baseada em Belém, mas que atua em toda a Amazônia também na temática de manejo florestal. legal. E quem está próximo na lista é Juliana? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou Juliana Vilhena, estou trabalhando no Fundo Vale, estou iniciando agora, estou aqui a convite da Márcia Soares. Anteriormente estava trabalhando com relações com comunidade nas operações da Vale. Legal, Juliana. Bem-vinda. E Felipe? Olá, pessoal, boa tarde. Estão me escutando bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Bob. Bom, meu nome é Felipe Gutierrez, eu sou engenheiro florestal de Piracicaba, formado ali em Piracicaba, na Exalc. Eu tenho mestrado na área de manejo de conservação de florestas tropicais pelo CAT, na Costa Rica. Atualmente eu vivo em Porto Rico. Minha área de trabalho tem sido relacionada à governança, gestão territorial, manejo florestal, mas ultimamente eu tenho trabalhado mais com educação ambiental. E eu também, em agosto, agora começo um doutorado na Universidade da Flórida, junto com o Bob. Carol? Olá a todos, gostando de ver, a gente está com um grupo novo, bastante variado. Eu sou a Carol, eu sou gestora ambiental e eu faço atualmente doutorado aqui na Universidade da Flórida em ecologia interdisciplinar. Estou estudando um pouco a questão das ONGs na Amazônia, especificamente a questão de financiamento e de cooperação entre as ONGs. Rita? Rita? Nós estamos ouvindo, Rita. Estamos ouvindo muito mal, mas sim. Acho que alguém está ouvindo? Eu não estou ouvindo, não, Rita. Mas se você está ouvindo a gente, então acompanha. E você pode escrever no chat. Tem um espaço aqui onde você pode escrever, tá bom? Você está ouvindo, então, Rita. Seja bem-vindo e se você quer se apresentar rapidinho no chat, por favor. Ok. E vamos passar, então, Wesley. Boa tarde, Robert. Boa tarde a todos. Eu sou diretor técnico da ECAM, também atuo na Prosa, né, e acho muito interessante escutar sobre esse tema do café virtual, né? Então, assim, estou com muitas expectativas aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, Wesley. E Cris. Oi, gente, eu sou Cristina, aqui da UNB. Prazer ver você, sabe? Faz tempo que eu não te vejo. E
Também quero muito saber agora para onde anda o Fábio, saber para onde anda as ideias e o trabalho dele, já que eu já conheço a origem. Legal. Bom. E a Márcia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas aí da Recan, né? Estou meio sumida aqui, estou meio enrolada de tempo. Eu trabalho no Fundo Vale e acompanho aqui a parte de parcerias e um pouco das redes que o Fundo Vale faz parte, né? E tenho interesse mais recentemente a gente tem mergulhado muito no tema de negócios sustentáveis, de cadeias produtivas sustentáveis, mas tenho interesse em ouvir como é que foi o trabalho lá em Juruti, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, Fábio, o trabalho, porque eu trabalhei no Fumbio antes de vir aqui para Vale. Foi na época que o Fumbio participou desse processo, enfim. E aí fiquei curiosa de saber, depois de tantos anos, como é que esse trabalho evoluiu, né? Mas boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia. E Luiz? Boa tarde, eu sou Luiz, trabalho com o Wesley na prosa e fui convidado por ele para participar pela primeira vez desses cafés para me inteirar, mas trabalho na área de geociências, mais voltado com a parte física, meio físico. Ok. Atualmente na UNB. Ok, Luiz, ótimo. Na próxima vez que fala, tenta ficar mais perto do microfone, talvez. Escutamos, mas era baixo. Ok? E Neiva? Neiva? Bom, nós escutamos a Neiva. Mas pode entrar no chat, Neiva. Você está ouvindo a gente. E Nishi? Oi, vocês estão me ouvindo? Pode falar um pouco mais alto, mas estamos ouvindo. Tá, meu nome na verdade é Daisy Nishimura, acho que é a ferramenta que colocou o meu login. Eu sou analista de sustentabilidade aqui da Alcoa, trabalho junto com o Fábio Abdala e estou na sala com a Laís, a nossa estagiária de sustentabilidade também. Ok, Davi. Talvez escreva seu nome no chat também, para a gente saber direito. Hélio. Hélio? Ok, não. Então, Hélio a gente não escutou, mas vamos voltando para quem não escutamos, se eles conseguem entrar. Mas Isabela, então. Boa tarde, estão me escutando? Sim. Boa tarde, sou Isabela, do Amazon, sou analista ambiental, trabalho com esse tema de gestão ambiental e um pouco de monitoramento da Amazônia. E também agora a nossa equipe está iniciando um trabalho com territórios sustentáveis, lá na região da Calha Norte, com os municípios da mineração Rio do Norte. Legal. Ok, Isabela. E Carolina, do IFT. Nós estamos escutando, Carolina. Legal. Ok. Alguém mais que não se apresentou? Eu sei que Hélio, Carolina, Nishi. Eu, Bob. O Gabriel Carreiro, está aí? Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Carreiro. Eu estou fazendo agora doutorado aqui na Universidade da Flórida, em Geografia, trabalhando com a temática principalmente de grandes projetos de infraestrutura
e a relação que eles têm com pequenos produtores e o que causa, né, impactos aí no uso da terra e nas estruturas sociais. Eu também faço parte do IDESAN, uma ONG que trabalha na Amazônia, acho que muitos conhecem, e lá eu dou um apoio mais pontual no momento quando estou aqui, mas eu fiquei 10 anos trabalhando com cadeias produtivas e projetos de redução do desmatamento lá também. Então, isso é muito interessante ver como que a mineração também está trabalhando alguma forma de diminuir os impactos, né, sociais que trazem. Valeu. Bom. E Frederico, você entra e sai da minha tela, não sei se está aí. Alguém mais quer se apresentar? Gente, parece que temos 21 participantes, isso é um recorde para esse grupo. Parabéns para Fábio. E parabéns para nós também, para fazer um pouco mais de divulgação. E eu queria aproveitar esse grupo para convidar logo para a próxima, que é 7 de junho, e que vamos continuar na sequência. Mas agora eu quero passar para Fábio. E, bom, ele vai falar sobre o caso de Juruti Sustentável. Esse caso foi quando tivemos um workshop aqui na Universidade da Flórida sobre Amazônia, conservação e desenvolvimento. Um dos apresentadores de plenário, Thomas Lovejoy, citou o caso de Juruti como um exemplo que a gente pode aprender e aplicar algumas lições para projetos de infraestrutura. E o Fábio ele fez um doutorado nas relações internacionais na UNB, onde Cristina é professora, e esse trabalho foi sobre o PPG-7, sobre governança, mas ele fez um sanduíche, ficou um ano aqui na Universidade da Flórida, e eu sabia que ele tinha essa ligação com esse projeto, então entrei em contato com ele para falar um pouco sobre essa possibilidade de troca de experiência. Ele ficou muito interessado no relatório de nosso workshop sobre governança na Amazônia que tivemos em Brasília em junho um ano passado. E ele, inclusive, está muito interessado em colaborar e talvez participar na elaboração de estudos de caso. Então, eu vou deixar ele talvez se apresentar e depois falar sobre esse caso. Eu faço bem-vindo a todo mundo. Se vocês querem colocar perguntas ou observações enquanto o Fábio está apresentando, ele pode colocar aqui no chat. E são 2h15, eu acho que o Fábio podia falar para os 45 minutos ou mais ou menos isso. Fábio, eu não sei que você está... que seria conveniente para você, e depois a gente volta a uma discussão entre o grupo, que eu acho que vai ser muito rico. Fábio, eu te passo a palavra, e você precisa compartilhar sua tela de novo. Chegou, está compartilhando. Ok, bom, obrigado, boa tarde a todos. A todas que aceitaram esse convite. Você viu, Bob, que a minha mobilização deu certo. Legal. A gente tem um grupo aqui no Brasil, na verdade tem na América Latina, chamado Grupo de Diálogo da Mineração, e hoje eu compartilhei o convite com o pessoal do grupo e acho que vários atenderam, e muito legal poder bater esse papo com vocês. Pô, muito bom encontrar a Cris também. Cris, agradeço aqui mais uma vez, né, que foi uma pessoa muito importante no meu doutorado lá na UNB. O Bob também foi quem lá no início fez a ponte, foi sempre um grande suporte. Agradeço muito vocês dois por ter me ajudado tanto naquele momento, e eu sei que a gente vai sempre se encontrar porque é a nossa trajetória aí nesse campo da questão, né, do desenvolvimento, da sustentabilidade. A gente está nessa rede, né?
por muitos anos, e assim será. Bom, eu entrei neste projeto de mineração logo depois do doutorado, então já faz 10 anos que eu estou nesta iniciativa, que é o Juruti Sustentável, que eu vou compartilhar com vocês. Eu, me apresentando, né, eu logo depois do doutorado, então, eu entrei na Alcoa, me tornei gerente de sustentabilidade, tive alguns projetos. Hoje eu cuido das questões de sustentabilidade da mineração da Alcoa aqui no Brasil. Em particular da mina de Juruti, mas também mineração Rio do Norte e outros assuntos da mineração na região. Eu trabalhei durante um certo tempo no governos do Amapá, no Ministério do Meio Ambiente, PPG-7, também um bom tempo, rico e prazeroso tempo no Grupo de Trabalho Amazônico. Hoje eu participo também de comitês e conselhos empresariais, como sou colega do Marcelo Coelho no Conselho de Sustentabilidade da Mineração Rio do Norte, coordeno o Comitê de Impacto Social do CEBEDES, que é o Centro Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Também estou no Conselho Orientador do Instituto Ethos. Então tem uma certa, digamos, militância, um certo ativismo no meio empresarial conectado com as questões de sustentabilidade. E hoje eu vou mostrar para vocês esse caso, ainda não está estruturado tal qual vocês têm trabalhado, né, na descrição dos casos aí da RECAM, mas eu tentei organizar de forma que desse um entendimento de como a gente está vendo hoje esse caso como uma referência para nós mesmos da Alcoa, de como conectar um empreendimento de mineração com uma visão de sustentabilidade. Então, para começo de conversa, preciso dizer que mineração e metais são parte da nossa vida e, de certa maneira, atendem demandas múltiplas da sociedade, inclusive muitas ligadas às questões de qualidade de vida e de sustentabilidade. Eu pontuei algumas aqui, mas o alumínio, por exemplo, ele está em diversas dimensões da nossa vida, da mobilidade, a energia, as questões de alimentação, saúde, enfim. Está na rede que acompanha o nosso dia a dia. Por outro lado também, a mineração, peraí que esse negócio aqui está atrapalhando um pouquinho a minha visão aqui. Por outro lado também, a mineração, ela tem impactos e contribuições diferentes de acordo com cada minério, cada cadeia de valor dos seus minérios. Eu vou tratar com vocês, em particular, onde eu tenho mais conforto para tratar, que é a cadeia do alumínio, né, bauxita, alumínio. E neste setor, nos últimos anos, talvez na última década, um envolvimento muito forte em buscar se alinhar a princípios e diretrizes e padrões de performance, a requisitos de responsabilidade social, ambiental e de governança, né, na sigla ESG, aí, que muitas organizações têm se envolvido, buscando não só a questão de atender requisitos legais, se conectar ao que tem se constituído, chamar de licença social para operar, mas também como um fator de competitividade. Eu destaquei aqui duas iniciativas, uma da Associação Brasileira do Alumínio, que é um documento chamado Bauxita no Brasil, que destaca essas questões de responsabilidade social da indústria de bauxita. Depois eu vou diferenciar um pouco o que é a indústria, o que é a mineração artesanal, porque é importante, porque eu vou falar de uma parte só da indústria. Assim como essa iniciativa que é o ESI, que é, digamos, o FSC que eu imagino que vocês conheçam bem, do alumínio, que é uma iniciativa de certificação do alumínio que começou recentemente e que incorpora uma série de requisitos de responsabilidade social, ambiental e de governança. Então,
há um movimento, né, da indústria do alumínio para buscar atender essas questões de sustentabilidade, vamos dizer assim, que tanto as autoridades como as comunidades, a sociedade, enfim, os stakeholders têm pautado. Bom, dito isso, na questão da mineração em particular, historicamente é um debate consistente na teoria econômica, e eu recortei aqui 3 grandes vertentes, e faço referência aqui ao trabalho da colega também, né, da UNB, a Maria Amélia, que fez lá o doutorado, e publicou um livro muito interessante há 10 anos atrás já, chamado Mineração, Maldição ou Dádiva. Esse é um termo já consolidado também na literatura, né, associando mineração ou a uma dádiva, uma locomotiva, um trampolim para o desenvolvimento, ou como uma maldição, no sentido de ser uma atividade, um enclave industrial com um conjunto de impactos e externalidades negativas, e que um entorno relativamente empobrecido, né? Aí, conectado também na teoria econômica, na economia política, a visão de mineração associada à doença holandesa, a maldição de recursos, na medida que a economia mineral traria consequências que levariam a um subdesenvolvimento, digamos assim, ou uma atrofia das cadeias de valor não minerárias, e, portanto, criando uma dependência muito forte da mineração. E como a mineração é uso temporário do solo, tem começo, meio e fim, uma vez que o recurso é finito, esta economia se desagregaria ao longo do tempo. E uma terceira via, que é a que eu vou explorar mais, que digamos, de uma conexão entre a mineração com requisitos de sustentabilidade, o que a Maria Amélia, no trabalho dela, chama da sustentabilidade possível. Recentemente também, mais vindo da escola alemã, essa ideia da abordagem econômica socioambiental de mercado, defendido por uma, digamos, escola de pensamento mais alemã no campo social-democrata, social-liberal. Então, o que eu vou explorar, sobretudo aqui, é essa dimensão dessa terceira via. Nem maldição, nem dádiva, mas depende de como se governa, de como se maneja, de como lida com a mineração. Também acho que aqui na introdução da conversa é preciso dizer que as questões entre mineração e sustentabilidade têm múltiplos aspectos. Então, eu destaquei aqui a agenda de um curso que eu recomendo muito, que é do SDG Academy, que é um curso Natural Resources for Sustainable Development, que muito interessante, muito abrangente desses múltiplos aspectos. Então, aqui tem aspectos ligados à questão da economia política dos recursos naturais, as questões legais, diversas questões, o desenho do regime fiscal e de distribuição de renda, grandes questões ligadas à dimensão ambiental, algumas mais fortes, né, como a questão da água, dos resíduos. Estamos vivendo aí um momento mais dramático na questão dos resíduos, dos sistemas de mineração. Né, tivemos o caso do Samarco, tivemos agora um incidente em Barcarena, enfim, não faltam casos. Também a questão da biodiversidade, afinal de contas a mineração é, no final do dia, uma atividade que disputa o solo com outras atividades, inclusive com a biodiversidade. A questão do clima, obviamente, central hoje, além das questões de impacto, estudos, análise, gerenciamento. Uma grande agenda de questões de direitos de comunidades, tanto relacionado ao impacto social como engajamento, mas também um tema muito forte, que é a questão dos direitos humanos,
O tema dos direitos humanos é um capítulo de grande extensão nessa conversa. A questão também das populações vulneráveis, muitas vezes a mineração está em áreas remotas e há impacto sobre populações com grau de vulnerabilidade alto. Também a dimensão dos acordos que são requeridos entre as empresas e as comunidades indígenas tradicionais, no Brasil os quilombolas igualmente. Toda uma discussão sobre a mineração o garimpo e a mineração de pequena escala, que é um tipo de setor que eu não vou abordar aqui, é um outro animal que não vou lidar com isso aqui. A questão da gestão dos recursos é uma questão chave, eu vou explorar bastante essa dimensão, uma vez que, do ponto de vista da renda, é líquido e certo que a curva da renda será boom colapso. Por quê? Porque, do ponto de vista da renda, a mineração ela vai ter um momento de lavra, aumento da produção, e num dado momento o minério vai ser exaurido e a lavra vai chegar a zero, e, portanto, toda a renda derivada do minério será zero também. Então, há um conjunto de elementos aí na questão da gestão da renda, vários elementos ligados à economia mineral, cada vez mais fortes, né? Na Amazônia, por exemplo, há uma legítima aspiração dos municípios, das populações locais em participarem dos empreendimentos, então a cadeia de valor, empregos, transferência de tecnologia, enfim, spillover sobre toda a economia local, então há múltiplas dimensões econômicas, e toda a questão do desenvolvimento que pode ser gerado para além da cadeia não mineral. Então, eu estou dizendo isso porque eu vou fazer um recorte dessa conversa, mas é preciso dizer que ela é uma conversa que tem muitos elementos. Eu vou, sobretudo, destacar a questão da governança e da participação do controle social, de como se monitora a dinâmica do desenvolvimento na mineração e como lida com esse fator da renda mineral, ter essa curva de renda, de boom colapso. A sociedade será boom colapso, o desenvolvimento humano será boom colapso, a questão da conservação será boom colapso? Não necessariamente. Então, é isso que eu vou, sobretudo, explorar aqui. Apresentando, assim, de maneira relativamente grosseira, o que eu estou chamando dessa trajetória boom colapso, pegando um caso hipotético, vamos pegar aqui, eu fiz esse exemplo, royalties de 25 milhões ao ano durante 8 anos, a renda acessa ao final da mina. Aqui à minha esquerda da tela, a renda mineral ela vai ter uma crescente ao longo dos 8 anos, no ano 9 ela cai abruptamente. Então, neste caso, a produção da renda e o consumo dessa renda foi 100%. Tudo que se gerou foi consumido. Então, aqui, a renda e o uso seguem essa mesma trajetória. Um outro caso é a hipótese da renda perene, de forma que uma parte da renda mineral seja salvada ou poupada, utilizando algum tipo de instrumento econômico por longo prazo. Então, com a mesma premissa, 25 milhões ao ano durante 8 anos, se salvar uma parte da renda, usando, digamos, poupa 50% e salva 50% na forma de um fundo patrimonial, a renda mineral permanece sendo boom colapso. O uso da renda, você vai usar 50% dela e, ao mesmo tempo, você vai gerando um patrimônio que vai ser constituído ao longo do tempo e poderá ser utilizado para o momento pós-mineração. A renda mineral, de qualquer maneira, no ano 9 cai abruptamente.
Então, são dois elementos que têm que ser considerados, e eu considero que são chave hoje no Brasil, na Amazônia, obviamente, para lidar com a questão da sustentabilidade da mineração. Um outro elemento, digamos, mais social e político, é que normalmente, em particular em regiões remotas, e se a gente olhar no Pará, a maior parte das grandes empreendimentos minerários, eles estão em regiões remotas, né? A gente mencionou a mineração Rio do Norte, né? Lá às margens, na calha norte do Rio Amazonas, e a mina de Juruti na calha sul do Rio Amazonas, bem próximos do Rio Amazonas, né? Então, a gente tem ali uma certa ausência ou fragilidade do Estado. Quando vem um empreendimento, obviamente, vai gerar impactos sociais e ambientais de grande significância. Do ponto de vista do diálogo social, das relações entre Estado e sociedade e empresas, nesses lugares, digamos, tem o atípico sistema político brasileiro, com certo, vou chamar assim, déficit de democracia, com baixo nível de participação, controle social, transparência, muito alto índice de corrupção, falta de integridade. Então, esse é um elemento, digamos, do território, praticamente, com raríssimas exceções. Por outro lado, entra o empreendimento trazendo um volume de recursos muito grandes, né? Então, municípios que anualmente têm em torno de 11, 12, 15 milhões de renda pública por ano, passam a ter 100 milhões, 120 milhões, 150 milhões por ano. É um volume de recursos muito grande, né, que o empreendimento traz. Então isso, por um lado, tem um alto potencial de conflito nesse contexto e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de conduzir o desenvolvimento para algo mais próximo das aspirações de sustentabilidade que estão colocadas pela sociedade, pelo Estado, pelos especialistas, enfim, pelas comunidades que lidam com isso. E a pergunta que se coloca é como produzir uma agenda de sustentabilidade local e imprimir qualidade no uso da renda mineral em favor dessa agenda, né? Então, ter uma agenda de sustentabilidade normalmente criada num espaço de diálogo entre partes, né, que seja minimamente plural, participativa, e que esta inteligência consiga utilizar a renda mineral em favor desta visão de sustentabilidade. Esta é uma pergunta que vem sido discutida há muitos anos por especialistas. Eu trouxe aqui alguns elementos, eu vou explorar um deles. O ICMM, que é uma organização mundial, digamos assim, um Instituto Mundial de Mineração, estabeleceu um framework para desenvolvimento sustentável na mineração. O IFC também estabeleceu um conjunto de chamado Performance Standards para conduzir os empreendimentos minerários no sentido do desenvolvimento sustentável. E recentemente no Brasil, vou chamar assim, houve uma tropicalização desses padrões do IFC com um trabalho conduzido pela FGV, lançado no passado, que fez, digamos, uma grande rodada de conversas e colocou muita gente do setor governamental, do setor civil, de especialista, consultou um grande número de pessoas e chegou nestas diretrizes e aprendizados para grandes obras na Amazônia, que lá tem 6 grandes diretrizes para lidar com esses empreendimentos, que eu incluo a mineração. Dessas 6 diretrizes estão aqui destacadas, digamos, eu diria que tem 3 estruturantes aqui à direita, que é, primeira coisa, estabelecer
um planejamento e ordenamento territorial, ou seja, qual é a visão que as partes, as forças do território têm, como que eles planejam o seu futuro em função da visão de sustentabilidade que têm. Um segundo elemento estruturante é a questão das capacidades institucionais, como é que as organizações, as pessoas, os processos, eles vão dar conta desse desafio de estabelecer desenvolvimento nesses territórios com grandes projetos, tendo em vista essa visão do território, né, o planejamento e o ordenamento. Um terceiro elemento estruturante é a questão dos instrumentos financeiros, uma vez que esses empreendimentos eles vão trazer, então, como eu já mencionei, um boom de recursos. No caso da mineração, ele é temporário. No caso da energia, ele é um recurso grande durante a construção, depois royalties durante a operação. Enfim, grandes projetos têm essa dimensão também de grandes valores econômicos, né, financeiros, digamos assim. Então, eu diria que esses três elementos são estruturantes. E, não menos importantes, a questão da agenda de crianças, adolescentes e mulheres, também uma agenda específica para povos indígenas, populações tradicionais e quilombolas, e uma agenda de supressão vegetal, uma vez que esses projetos têm grandes áreas, né, que são convertidas para um outro uso do solo. Eu considero que este documento ele traz diretrizes muito consistentes para lidar com a sustentabilidade na mineração. E eu tentei fazer aqui um das diretrizes para os territórios com mineração que enfrentam esse desafio da sustentabilidade. Então, são territórios onde populações tradicionais e quilombolas estão se tornando superficiários da mineração, ou seja, eles estão em territórios que foram titulados por múltiplos meios, seja pelo governo federal, estadual, e que lhes dá esta titulação o direito de receber participação dos resultados da lavra, ou royalties. Então, tem esse desafio de lidar com além das dimensões dos impactos socioambientais de governança, com esta questão da renda, que é muito forte, né? Imagina populações quilombolas ou ribeirinhas que têm uma renda normalmente ligada à subsistência, que de um ano para o outro vão se tornar populações com uma renda milionária para lidar durante algum tempo. Vão lidar com essa questão do bom colapso, porque é típico da mineração, do ponto de vista da renda. Tem que lidar com a questão da governança, da transparência, da agenda, do uso estratégico e conservação da renda. É uma janela de oportunidade temporária no caso da mineração, porque as operações, né, variam, mas são temporárias, sempre são projetos. Então eu vejo com um grande potencial de adoção dessas diretrizes e lições para conduzir, a orientar as decisões desses territórios com mineração. Eu já destacaria aqui dois exemplos deste engajamento da indústria de bauxita no Pará, no oeste do Pará em particular, que, digamos, vibram nesta frequência de adotar padrões de operação alinhados com esta visão de sustentabilidade. Já foi mencionado territórios sustentáveis, né, que a colega do Amazon faz parte, é um caso muito interessante, da mineração Rio do Norte, envolve aí uma visão de gestão integrada. E o outro caso é o caso da mina de Juruti, né, o projeto Juruti Sustentável, a iniciativa começou talvez 1 ou 2, 3 anos anteriores ao Territórios Sustentáveis, e é o caso que eu vou explorar aqui como um caso, né, de governança para a sustentabilidade em territórios com mineração. Bom, o modelo Juruti Sustentável, na sua origem, ele teve digamos assim, um tripé de apoiadores muito importantes. Foi mencionado aqui o FUNBio, né, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e também teve o apoio do WRI, que é uma organização baseada nos Estados Unidos. Depois também contamos
né, com apoiadores como o ISER, entre outros, mas esses foram que ajudaram a definir um modelo para uma operação que iria ser iniciada, a primeira, digamos assim, primeira supressão vegetal aconteceu lá em 2006, e lá nesse momento este modelo, esse conceito estava sendo construído também. No município de Juruti, aí como vocês podem ver, ou mal ver no mapa, Juruti está às margens do rio Amazonas. A mina de Juruti é uma estrutura com três grandes, um empreendimento com três grandes estruturas, né, relativamente típica das operações de bauxita, uma área de lavra e beneficiamento, uma ferrovia que conduz a um porto, 50 quilômetros da lavra, um conjunto grande, esses pontos amarelo e vermelho são comunidades, então um conjunto grande de comunidades na área de influência direta e indireta. Juruti é uma população, quando começou a construção tinha em torno de 35 mil habitantes, hoje 50 mil habitantes, um baixo índice de desenvolvimento humano, que vem crescendo, uma economia de subsistência, típica dessas regiões de várzea amazônica, sem grande produção agrícola, sobretudo extrativismo vegetal, e que se depara com com este empreendimento. O desafio que está colocado é aquele mesmo, que eu vou voltar aqui, que eu coloquei no início. Olha, chega o empreendimento numa região relativamente remota, com fragilidade do Estado, baixo nível de diálogo entre as partes, impactos sociais e ambientais importantes, um volume de recursos que vai chegar, uma percepção da população interessante, que é o seguinte: muita expectativa para participar do empreendimento e ter, né, desenvolvimento humano, social, econômico, e muito temor dos impactos sobre a floresta, sobre os rios, sobre a cultura. Então, como que lidar com esta questão? Olha, como estabelecer a agenda de sustentabilidade, alocar a renda em favor dessa agenda, criar um mecanismo de participação e controle social e de governança que permita monitorar e conduzir, digamos, o caminho para a sustentabilidade. E o modelo de justiça sustentável, de certa maneira, é a tentativa de responder a essa questão. E ele está baseado num tripé de intervenção formado, em primeiro lugar, por um conselho, que é um espaço de participação, né, plural, formado por representantes do setor público, social e das empresas. Sistema de monitoramento do desenvolvimento, baseado em indicadores, e um instrumento financeiro que permita lidar com com essa questão da renda mineral. Isso estava na origem do modelo. Recentemente, a gente incluiu aqui uma quarta parte que não estava lá 10 anos atrás. Vale dizer que isso aqui começou em 2008. A implementação disso, né, o desenho foi feito lá em 2007, né, começou o Comitê Pró-Conselho, que discutiu isso aqui, e recentemente colocamos uma quarta parte que é uma escola de sustentabilidade. Depois eu explico um pouco mais. Então, entrando só para se ter uma ideia de como é essa estrutura, a origem da conversa foi o conselho, criado em 2008. Na sequência, este conselho criou um comitê para estabelecer o fundo, em 2008. Em 2009 também tivemos a primeira fotografia, que são os indicadores. Vale dizer que aí os indicadores houve o apoio importante técnico da Fundação Getúlio Vargas, o apoio do fundo do Funbil, o Conjus, o apoio do ISER, e esses foram estruturas criadas de forma independente, como primeiro o Conjus foi criado
como uma organização civil. E, recentemente, tudo isso foi incluído num guarda-chuva, que é o Instituto Juruti Sustentável, que ele é composto dessas partes. Ele tem uma diretoria, uma assembleia geral, seus comitês, mas e recentemente, agora, 2018, estamos construindo a escola. Depois eu exploro um pouco mais com vocês. Isso é para só ter a fotografia, digamos, do organograma, eu vou entrar um pouco em cada um das partes. Então, o Conselho Juruti, como já mencionei, é um espaço permanente de diálogo e ação coletiva entre as organizações civis, poder público e empresas, orientadas para o desenvolvimento sustentável de Juruti e do entorno. Tem um colegiado diretor que é formado por 15 membros, 9 civis, 3 governamentais e 3 empresas. Tem uma grande Assembleia Geral, mais ou menos 100 associados. O Conselho é uma associação de associações, então não são associados individuais, mas então, os governamentais são a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Planejamento, a sociedade civil é a Associação de Mulheres, Coluna de Pescadores, Associação de Bairro, Sindicato de Trabalhador Rural, empresas, tem desde a Alcoa até o Hotel Acauã, empreendedores locais. E este conselho, a Assembleia se reúne, se não me engano, bianualmente e elege os seus 15 membros, que é o seu colegiado diretor. É nesse lugar onde se discute a agenda. Hoje, a agenda ela está em torno de 5 prioridades, que são esses temas que estão aqui à minha direita: resíduos sólidos, educação, produção, trabalho e renda, biodiversidade, conservação e uso, e a questão da juventude. E agora nesse lugar está se discutindo um caminho de estabelecer as metas de longo prazo, que é a Agenda Juruti 2030, olhando os ODS como oportunidade para estabelecer qual é a meta para a questão da juventude, para a questão da educação, da conservação. E ali é um lugar onde, então, tem uma certa ebulição social e política das partes para estabelecer uma agenda comum. Cada parte, obviamente, vem com a sua agenda. A sociedade civil, as empresas, o governo tem uma agenda própria. Ali é muito interessante que essas agendas são discutidas e uma agenda comum tem que ser cunhada. Não é fácil, mas já o Conjus já tem, acho que passou por altos e baixos, agora está numa fase de amadurecimento muito interessante. Coloquei algumas atividades aqui, então projetos e mobilização. O Conjus acaba sendo também um ator da governança de outras partes, então Conselho de Desenvolvimento Municipal, Conselho Municipal de Meio Ambiente, estabelece diretriz para o Fundo Juruti, baseado em prioridades, propõe projetos. Agora, por exemplo, está discutindo um projeto para uso público do Lago Jará, que é um lago importante da cidade, vai provavelmente estabelecer um parque lá. É o lugar onde estabeleceu a proposta de criar uma escola de sustentabilidade, é o lugar onde a gente discute os indicadores. Agora vamos fazer a migração, vou mostrar para vocês, dos indicadores da GV para o Índice de Progresso Social, que tem o Amazon aí como nosso parceiro. Então, essa é a visão geral do Conselho. A segunda parte desse tripé é o Fundo Juruti. O Fundo Juruti, ele é uma ferramenta de financiamento, é um instrumento financeiro, que é um meio de implementação para alavancar o desenvolvimento local. Isso é importante dizer, ele complementa, mas não substitui a matriz de financiamento que já existe no município, que tem a prefeitura, que faz os seus investimentos, o governo, o Banco do Brasil, o investimento social das empresas, da própria Alcoa. Ele busca complementar esses investimentos, muito mais do que competir com eles. Muitas vezes você tem áreas que o banco ou o governo não consegue apoiar e o fundo apoia. Por exemplo, organizações comunitárias que não têm CNPJ. O fundo consegue dar esse tipo de apoio, normalmente apoios pequenos, até para alavancar essas organizações. O fundo tem o seu próprio conselho,
decisor, independente do Conselho Jurídico Sustentável, mas sob o guarda-chuva do IJUS. Mas tem autonomia para decisão. Toma decisão baseada em critérios técnicos, formando sempre comitês técnicos temporários, e também o comitê permanente do Conselho, que traz a visão mais social e política do território. Nos últimos anos, o fundo tem... o fundo também, ele tem essa expectativa de ser... Ele é um fundo demonstrativo, piloto, de certa maneira, para mostrar para o território como é que é possível lidar com esta questão da renda mineral, salvando uma parte do dinheiro para o longo prazo, inclusive para o tempo pós-mineração, e também investindo em cadeias de valor não minerárias, para fortalecer a economia para além da dimensão da mineração, que tem, né, do ponto de vista dos investimentos, já uma estrutura mais forte. O fundo foi criado com um fundo, digamos, seed money da Alcoa no começo, 2008, mas depois captou recursos de outras partes e se oferece como um parceiro para aqueles que estão agora recebendo participação nos resultados da lavra, sobretudo as comunidades, que normalmente devem estabelecer algum instrumento financeiro para dar gestão e boa governança para esse dinheiro. Só que é caro. Então o fundo ele oferece esse serviço profissional para essas comunidades que vão se tornar superficiários da mineração e terão participação nos resultados da lavra. Trabalha tanto com o fundo Abre Editais, como faz investimentos direto em função das prioridades. Então, já aí teve 4 rodadas de editais, o último delas no ano passado, voltados para projetos de conservação da biodiversidade. Hoje o fundo dispõe de 3,5 milhões de reais, está errado, aí não foi só dados pela Alcoa não. Teve outros projetos, o próprio Funbil foi um parceiro que ajudou a capturar recursos do programa ProBio 2, que era o Programa Nacional de Biodiversidade, Parceria Público-Privada para a Biodiversidade, e foi feito um trabalho manejado pelo GEF, e junto com o Funbil, a gente foi estabelecendo estratégias de captar recursos para além da mineração. Obviamente que aqui o potencial de captação de recursos é da renda mineral, seja pública, seja privada. E o terceiro pé dos indicadores do juros sustentáveis é o sistema de indicadores. Ele foi criado tendo esses 3 elementos-chave como premissa, né, um elemento de reflexão, né, estimular a reflexão coletiva sobre a dinâmica do desenvolvimento, né, olhando os indicadores. A gente, com a FGV, criou um sistema, depois eu posso passar os links para vocês, não está aqui. Os indicadores, eles são públicos. Os indicadores, o conselho, o fundo, os indicadores não pertencem ao Alcoa. É uma iniciativa, hoje é uma OCIP, né? Então, essas informações estão todas públicas e controladas pela OCIP, Instituto Jurídico Sustentável. Mas os indicadores, eles permitem um trabalho da sociedade, do poder público, das empresas, de mergulho no que está acontecendo na saúde, na segurança, na participação, na infraestrutura, no meio ambiente, enfim. Os indicadores, eles são uma fotografia, mas permitem essa reflexão. Também essa expectativa de criar um aprendizado comum sobre esses elementos, sobre esses dados, e instrumentalizar as decisões. Olha, em qual moinho vamos jogar nossa água? Onde é que vamos alocar os recursos do fundo, por exemplo? Então, os indicadores, eles são muito úteis nesse sentido. A FGV nos ajudou durante um tempo a fazer uma grande fotografia, né? Publicou 2 rodadas de informações gerais, além de encartes específicos. Então, 166 informações organizadas em 11 temas,
a FGV foi muito hábil em construir tudo isso de uma maneira bem participativa, envolvente. Nos últimos 2 anos, a gente chegou à conclusão que, né, no ambiente do Conselho, que a gente precisaria passar por um processo de simplificação do sistema. Com a saída da GV, a Prefeitura Municipal se tornou a líder do sistema, que basicamente é coletar dados, sistematizar o dado e publicar os dados, na forma dos indicadores. Isso tem um grau de complexidade relativamente alto, e a gente viu a oportunidade de adotar o Índice de Progresso Social, incluindo indicadores econômicos, mais o Índice de Desenvolvimento Humano. E é isso que a gente está fazendo agora. O Conselho o Instituto fez uma parceria com o Amazon e está se fazendo um trabalho para, digamos, baixar no território de Juruti o IPS Amazônia. Então, essa aqui é a imagem da última fotografia, vamos dizer assim, do IPS de Juruti. Então, agora são 56 informações em 3 eixos, né? Necessidades humanas, bem-estar e oportunidades. Por isso que a gente precisa incluir aí indicadores econômicos e o IDH. Então, tem uma facilidade que o dado não precisa se fazer um esforço tão grande em coletar dado primário, porque no final das contas o que a gente quer é ter esta informação para reflexão, para aprendizagem e para instrumentalizar a decisão. Então, é bem, digamos, executiva a nossa ambição, além desse aspecto de aprendizagem coletiva. Bom, para ir já para os finalmente, que eu acho que já falei mais do que o meu tempo, eu trouxe alguns desafios aqui. Bom, eu não falei da escola, até porque a escola está em fase de criação. Originalmente a gente começou com um tripé, e agora a gente vai ter uma 4ª parte, que é a Escola Juruti de Sustentabilidade. A gente fez uma experiência inicialmente com o PA Biru, foi muito bem sucedida. Tivemos aí um intervalo e agora estamos retomando essa iniciativa com o IEB, Instituto de Educação do Brasil, e vai ter agora, está construindo o conselho da escola, depois o projeto político-pedagógico e o primeiro programa. A escola vai ser criada dentro do Instituto Juruti, vai ser financiada pelo fundo, vai ter o seu conselho próprio, e o objetivo é justamente trabalhar a aprendizagem nessas dimensões de sustentabilidade, governança, como lidar com esse tema, com o desenvolvimento sustentável num território com mineração. Então, isso é um desafio para a gente desenvolver. Eu coloquei alguns itens aqui, né, da governança, engajamento social público-privado. Isso aqui só funciona realmente se tiver as 3 partes minimamente conectadas. Se for só um espaço de fórum de ONGs, fica capenga. Se for só uma conversa empresa e civil, também fica faltando. Não vai haver sustentabilidade sem o provimento de políticas públicas, sem a presença do poder público. Ao mesmo tempo, se for uma conversa só governo e empresa, sem a sociedade, fica capenga. Se for só sociedade e poder público, perde a força que as empresas têm. Enfim, o modelo ele requer essa conexão. Essa conexão sendo fraca, o modelo perde força. Quanto mais conectado for esta coalizão social público-privada, e conforme isto vai se desenrolando, digamos, um jogo repetido de diálogo entre essas partes, vai amadurecendo o processo e os resultados, a agenda, o uso do fundo, o uso dos indicadores. Importante, então, de tudo isso, né, tendo a visão da sustentabilidade na mineração, é adensar políticas públicas nessas áreas remotas. A maior parte da agenda é de provimento de políticas públicas, fazer o uso da renda em favor do desenvolvimento humano e da inclusão social, uma vez que essas são dimensões, né, tem muita população vulnerável, tem uma exclusão social histórica, isso precisa ser, né, uma grande pedalada aí para isso se fortalecer. Alavancar cadeias de valor não minerárias, né, lá em Juruti, por exemplo, na conversa com as partes estabeleceu-se prioridade sobre cadeia florestal, cadeia de produção de pescados e de alimentos. Criação de um patrimônio de longo prazo, sobretudo patrimônio financeiro, porque é líquido e certo, do ponto de vista
da renda segue a exaustão do minério. A renda é um colapso. Como lida com ela? Com governança, com gestão, com inteligência, com participação, etc. E é preciso uma mineração alinhada e apoiada, né, pelas instituições, pelas partes, no sentido de práticas responsáveis. Então, levando, né, equilibrando a balança, né, de um certo histórico, em particular, do ponto de vista das relações internacionais, por exemplo, há uma certa ainda desigualdade, há um crescimento muito grande dessas práticas em algumas áreas e praticamente uma não ação desse tipo de prática em outras áreas, fazendo com que uma bauxita certificada dentro de um certo padrão tenha que competir com uma bauxita que pode estar associada a trabalho similar a escravo, trabalho infantil, trabalho precário, sem saúde, sem segurança, enfim. Esta dimensão da mineração não sustentável, ela conspira contra a mineração sustentável. Então é preciso também atuar na governança para que essa balança se equilibre. Bom, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês agora. Desculpa que eu me alonguei tanto. Bob, eu passo a palavra para você. Tá bom, Fábio, muito obrigado. Eu acho que deu para entender um pouco sobre essa iniciativa e imagino que vai ter perguntas ou uma discussão interessante. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a ligação entre toda essa iniciativa a nível do município e as práticas da empresa de mineração. Então, tinha alguma ligação entre aonde ou como foi feito pela empresa a exploração do minério, o transporte, etc. E também, não sei se você mencionou que tinha outros pagamentos para outras comunidades de royalties, que aqui você está falando um fundo de 3 milhões, mas não sei se isso, em que dimensão ou escala isso é relativa a outros pagamentos que chegaram no município. A ligação entre essa iniciativa, muito interessante, e as outras práticas da empresa, tanto física de mineração quanto outros pagamentos, se houver. Podia esclarecer um pouco essa conexão? Não. Sim. Na verdade, essa aqui é como eu disse, é uma parte relativamente, ela é importante no mérito, mas do ponto de vista da renda, ela é relativamente pequena. Se a gente considerar o conjunto dos investimentos que são realizados no município, seja por contribuições, taxas, impostos legalmente obrigatórios, mas também compensações, indenizações e todo o processo de mitigação que envolve a mineração. Então, para você ter uma ideia, na construção da mina é preciso, de partida, pagar a compensação ambiental SNUC, que hoje corresponde a 0,05% ou 0,5% do investimento global. Então, ali, em 2008, 2009, foram pagos 45 milhões de reais para a autoridade ambiental, né, que, no caso ali da mina de Juruti, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A lavra ocorre em um projeto de assentamento agroextrativista, ordenado pelo INCRA, onde vivem em torno de 9 mil pessoas no PAI Juruti Velho, que é representado pela Associação das Comunidades da Região do PAI Juruti Velho, a sigla é a Corjuve, que representa essas comunidades. O documento que titulou para essas comunidades a terra, que é a concessão de direito real de uso, CCDRU, ela expressou que essas comunidades teriam direito à participação nos resultados da lavra.
A Lavra começou em 2009, com mais ou menos 2,3 milhões de toneladas de bauxita. Hoje vai chegar em 7 milhões de toneladas. De 2009 até agora dezembro de 2017, a Associação de Juruti Velho já recebeu 45 milhões de reais como participação nos resultados da Lavra. 45 milhões de reais. Vale dizer que esse assentamento tem em torno de 100 milhões de hectares. O Pai Juruti Velho, 98 milhões de hectares. O empreendimento, o beneficiamento, ele bloqueia em torno de 600 hectares desses 100 milhões de hectares. E por ano ele usa mais ou menos 200 hectares para produzir hoje em torno de 6 milhões de toneladas de bauxita. Esses 200 hectares que produzem 6 milhões de toneladas de bauxita pagam para a associação mais ou menos 6 milhões de reais. Então, ao longo desses anos, a gente vem conversando com a associação, com o INCRA, com o Ministério Público, para que se estabeleça algum instrumento econômico para lidar com essa renda. Até aqui, a associação ainda não estabeleceu isso. Mas depois de 10 anos de conversa, a gente chegou a um acordo e agora a Associação de Juruti Velho já está tomando a iniciativa, junto com as partes, a Alcoa, o INCRA, o Ministério Público, para criar uma fundação com este intuito de estabelecer uma gestão profissional, governança, controle sobre os recursos que eles recebem. Bom, além disso, a mineração ela tem que, obrigatoriamente, mitigar os impactos, compensar e indenizar. Além disso, a mineração, normalmente assim em área remota, ela faz um investimento social, digamos assim, em infraestrutura social, adicionalmente, além das obrigações, que muitas vezes podem não dar conta dos impactos e das necessidades no nível local. No caso lá da mina de Juruti, foi estabelecido com a prefeitura e lideranças locais uma agenda de investimento de infraestrutura, sobretudo infraestrutura social, então hospital, unidade básica de saúde, escolas, Senai, apoio para implantar a universidade. É uma agenda grande de 40 itens. 69 milhões de reais foram investidos. Ainda faltam alguns itens, como o aterro sanitário que vai ser criado. Enfim, o conjunto do investimento ele é de uma ordem de milhões de reais. Obviamente que o impacto também não é pequeno. Então, para lidar com os impactos, ainda você tem que estabelecer programas específicos de mitigação de impacto, tanto físico-biótico como socioeconômicos. O socioeconômico ele acaba se tornando uma grande agenda de desenvolvimento. Então, o socioeconômico, para você ter uma ideia, ele foi desde apoiar o estabelecimento do projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, até a criação de escolas, e depois apoio para a formação de pessoal. Ao longo do tempo, esses projetos eles vão, digamos, evoluindo, alguns têm começo, meio e fim, de acordo com a análise da autoridade, do acordo com a prefeitura. Então, os 3 milhões de reais, ele é um valor, nesse conjunto, bem pequeno. Mas ele demonstra um caminho, que é o seguinte: num contexto de mineração, é preciso tomar uma medida para lidar com esta trajetória da renda.
E, no final das contas, o documento apresentado recentemente pela FGV com a FC reforçou essa necessidade, dizendo, olha, olhando a experiência internacional, as boas práticas propõem que você faça pelo menos 3 coisas. Estabelecer a governança e o ordenamento, a agenda, investir nas capacidades institucionais e criar um instrumento financeiro para lidar com a renda. Além de outras questões que são, digamos, importantes, né? Às vezes conjunturais, às vezes associadas aos impactos. Tá. Ok, Fábio. Muito interessante, então. Alguém... tem uma pergunta aqui no chat, o do Daisy, né? Perguntando se esse modelo pode ser aplicado ou adaptado para a construção de hidrelétricas. É relevante. E para organizar a conversa, só para dizer que vocês podem escrever no chat, ou eu acho que perto do seu nome tem uma ferramenta aqui para levantar a mão. Eu não estou vendo ele em minha tela, mas vocês devem ter em sua tela, ou abaixo da lista dos nomes, ou perto do chat, essa possibilidade de levantar a mão, e depois a gente pode chamar vocês na ordem. Então, essa pergunta sobre as hidrelétricas, Fábio. Sim, o modelo, digamos, o conceito, ele pode ser reaplicado para as hidrelétricas. Qual é o conceito? Que esses grandes projetos, se têm ambição de estar associado à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, esses grandes projetos devem atuar no território conectado com as forças do território, os atores do território, e uma agenda pactuada com as forças do território. Então, primeira coisa é a dimensão da governança, dos atores, da participação, do controle social, que isso é o que está no modelo. A segunda dimensão do modelo é a dimensão do monitoramento. O que está acontecendo com a dinâmica do nosso desenvolvimento? Como era o desenvolvimento antes do empreendimento chegar? Como está o desenvolvimento agora? E para onde a gente está mirando? Quais são as nossas metas? Onde a gente quer chegar? Assim a gente formularia uma agenda mais consistente. Então, estabelecer algum mecanismo de monitoria baseado em indicadores ou outros meios é um outro elemento que ajuda a informar, qualificar, criar aprendizagem coletiva das partes, tendo em vista essa ambição de estabelecer uma agenda comum. E o terceiro elemento é esse elemento do instrumento financeiro. Porque no caso da hidrelétrica também vai ter royalties, talvez numa ordem um pouco menor, mas com o mesmo desafio. Como é que faz a alocação estratégica da renda? Como é que salva uma parte da renda para o longo prazo? Cria um patrimônio de longo prazo. E a quarta dimensão, que agora está bem claro para a gente, é a dimensão das capacidades, que está lá também nas diretrizes do AFC com a FGV. Essa dimensão das capacidades é muito importante, porque no final das contas, tudo isso depende das pessoas, das decisões que elas tomam nas suas organizações. Então, investir nas capacidades humanas e organizacionais é chave para, digamos, a inteligência que está sendo cunhada ali nesse espaço de governança. E também para equilibrar um pouco o nível de informação que as partes tenham. No final das contas, informação é poder. Legal, Marcelo. Agora eu vou passar para Marcelo. Tá bom. Fábio, muito boas explicações. De parabéns aí pela apresentação. O que me ocorreu foi o seguinte: você acabou de falar sobre a agenda comum, né, estabelecimento de metas. O Jurutim Sustentável ele tem um plano de desenvolvimento de longo prazo, ele tem algo parecido com uma visão de longo prazo que a comunidade, as partes interessadas, todas as pessoas envolvidas nessas discussões têm interesse de alcançar? O Jurutim Sustentável tem essa ambição, mas ainda não desenvolveu as metas.
E a gente já está há 10 anos nessa conversa. Então, a ideia agora de ter o Juruti 2030 justamente é isso. As metas de longo prazo para 2030. O que a gente almeja naquele território do ponto de vista do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social, da conservação, do desenvolvimento econômico, quais são as metas. E esta é uma... A gente estabeleceu inicialmente 5 bandeiras que eu mostrei lá, a questão dos resíduos, questão da juventude, da biodiversidade, e ali aquelas bandeiras elas se aproximam de metas. Então, isso é uma coisa desejável que a gente vai construir. Poderia ter sido feito o seguinte, de partida a gente estabelecer as metas aí com as inteligências que a gente tinha, a FGV e tal, mas a gente decidiu não fazer isso. Decidiu fazer o seguinte, ó, vamos construir juntos. E essas metas, de certa maneira, até são um sinal de amadurecimento coletivo. Então, eu estou até relativamente agora otimista que a gente está muito próximo de estabelecer essas metas. O trabalho que a gente está fazendo com o Índice de Progresso Social, já o seu escopo coloca como objetivo estabelecer as metas de longo prazo. Vai ter metas agora para 2020, metas para 2030, talvez a gente coloque aí 2025. O próprio governo do Pará também estabeleceu essas metas, né, Pará 2030, de alguma maneira acaba influenciando as partes, lá informando as lideranças sobre esse processo. O trabalho que o Amazon vem fazendo de comunicar o IPS ajudou também. Então, essa é uma ambição que está colocada e um caminho que a meta é ter a meta, digamos assim. Obrigado. Mais alguém quer falar, perguntar, comentar ou compartilhar uma outra experiência relacionada que tem alguma ligação com essa experiência no Juruti? A Márcia. Fábio, muito bacana a sua apresentação, né? Legal conhecer outras possibilidades de olhar para o território, enfim, especialmente quando a gente está tratando de um grande empreendimento. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, vocês já têm uma trajetória que não é de 1 ou 2 anos, né, mas mais de 10 anos. Se vocês percebem nessa trajetória alguma mudança no sentido do poder público local, né? Porque vocês estão lá para além dos governos de 4 anos, né, que mudam. E considerando especialmente esse processo de governança que envolve o setor público necessariamente, né, na participação lá no Conjus, se você percebe algum amadurecimento, seja nos candidatos eleitos, né, seja um amadurecimento por parte da população, né, na hora de votar, ou um amadurecimento da postura mesmo do órgão público local. Porque o que mais a gente ouve, e aí eu te digo aqui, especialmente aqui de dentro da Vale, né, é a situação dos órgãos públicos, enfim, dos governantes recebendo muito dinheiro, recebendo essa renda, né, advinda da mineração, e isso não ser usado em benefício daquela população local, né? Então, você acha que esse processo de governança local, né, que o Juruti Sustentável levou, trouxe algum amadurecimento nesse sentido? Vocês percebem alguma mudança nesse sentido? Sim, eu diria que sim. De comer na partida, obviamente que houve uma grande desconfiança disso aqui tudo, por parte do poder público e da própria sociedade. A sociedade até abraçou isso de uma maneira mais consistente, até porque ela não tinha muitos espaços de poder assim para ir lá e expressar a sua visão, suas vontades. Então, a primeira fase foi uma fase importante de entrar no mérito, mostrar do que se tratava, mas também de criar confiança. Confiança de que isso não seria um mecanismo de tutela da empresa sobre as partes. Até porque isso aqui não é obrigação legal. Isso aqui é uma iniciativa voluntária da empresa
propondo para a sociedade, para o poder público, um caminho, e a turma vai voluntariamente. Então, teve um momento de demonstrar a consistência, a seriedade, a transparência, a abertura, assim, princípios que são princípios de democracia, de república, que tem que estar todo o tempo sendo demonstrados e reforçados e cultivados para que as partes tenham confiança que elas vão ser respeitadas, ouvidas, vai se levar em conta o que elas estão dizendo, mas também é um lugar de botar a cooperação, topar colocar o conflito na mesa. Né? Então, com o passar do tempo, houve um engajamento do poder público que foi grande, depois, até porque depois ele se retirou um pouco. Tem uma disputa política, eleitoral das partes, porque no final das contas ali dentro tem movimentos sociais, organizações civis, prefeituras que têm agendas próprias, têm agenda eleitoral. Ali também, de certa maneira, é um espaço de poder. Então a conjuntura influencia muito. Então tem, digamos, altos e baixos dessa participação do poder público. E essa participação é chave. Quanto menos poder público, mais fraco o espaço e o modelo. Quanto mais poder público engajado, consistente, transparente, mais forte o espaço e o trabalho que se faz. Teve alguns altos e baixos. Eu diria que chegou num momento que está mais maduro, que independente independente do governo no momento, o Instituto Juruti, o Conselho e o Fundo ganharam uma credibilidade no município, no território, inclusive investe nos outros municípios também, o Territórios Sustentáveis, aí a turma do Territórios Sustentáveis, Oriximiná, Faro, Terra Santa, tem projetos lá também. Então, conseguiu, digamos, criar uma confiança, faz nesta confiança um jogo repetido de relacionamento, e esse jogo repetido criou um reconhecimento público da importância desta instituição que é o IJUS. Tem fragilidades, tem altos e baixos, tudo que eu estou falando pode desmanchar no ar se uma grande confusão acontecer. Afinal de contas, é um espaço voluntário, de participação voluntária, não tem TAC, não tem obrigação legal, não tem nada disso. Não tem obrigação do governo estar lá, vai porque acredita naquilo lá, acha que tem um valor aquilo lá. Então é isso, você tem que criar o valor desse negócio para que as pessoas participem e sejam ativas, e em particular do poder público. É importante também lá a gente criar uma cultura de conforto para as partes. Não é um lugar para a gente ficar massacrando as partes, ficar batendo no governo, batendo na sociedade, batendo na empresa. Se for assim, não vai funcionar. Isto vai acontecer, esse espaço de conflito, essas tensões. Mas a gente tem que ter esse tratamento de criar um lugar onde as partes têm conforto para participar na agenda de conflito e na agenda positiva. Legal. Legal. Eu estou com a minha geração futura aqui me fustigando, eu vou dar um espacinho. Isso é bom. É bom. É bom, é bom. Esse aqui é o Gator, viu? O Gator? Ah, uau. Nasceu na Flórida, foi? Nasceu em Gainesville, foi. Uau, parabéns. Então, gente, eu acho que é isso. Acho que é muito bom agradecer, Fábio, muito interessante essa iniciativa, e tem várias dicas para outras informações. Eu tenho pelo menos 3 pessoas aqui que eu vou adicionar na nossa lista de e-mails. Convido todos a participar nos outros.
Isso, muito obrigado. Está aqui também nossa informação no Facebook da Recam, pode adicionar, nosso canal da YouTube. Isso mesmo. Bom. Muito obrigado, Ok. gente. Fábio, Eu que agradeço, um abraço a todos.